Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: às vezes ficamos cansados e desanimados, porém Jesus pode dar alívio às nossas almas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós pedimos, Pai, a Sua presença nesse instante. Consola o nosso coração, dai força à nossa alma. Nos ajuda, Senhor. Aceita essa nossa oração, aceita esse nosso louvor. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos. Somente Tu, Pai, é o nosso Deus. Tem dia que não dá nem vontade de sair da cama. Tem dia que parece que a gente sabe o nome de Jesus, mas parece que a nossa religiosidade, aquilo que a gente acredita, parece que não tem funcionado ou ajudado muito. Parece que Deus não quer mais falar conosco. Parece que ninguém pode nos ajudar. Parece que tudo aquilo que eu acreditei parece em vão. E às vezes eu sinto que a tristeza ela pode estar batendo na porta. E às vezes eu sinto que tudo que eu pensei, ou tudo que eu acreditei, parece que já não tem mais valor nenhum. É como se você vivesse numa prisão, que dentro do teu quarto é o melhor lugar, principalmente se tiver de porta fechada, de luz apagada e longe de todo mundo. Mas será que esse sentimento, ele é um sentimento nosso? É um sentimento de Deus, esse desânimo, esse cansaço. Quando eu simplesmente chego mediante a uma situação e eu já não quero mais nem enfrentar, e eu já não quero mais nem lutar. Uma coisa que às vezes a gente não percebe é que todas as lutas que nós entrarmos sozinhos, nós vamos perder. E mais, nós vamos gastar uma energia muito grande. E no fim, realmente, nós estaremos cansados e desanimados. Lá em Mateus 11, versículo 28 e 30, Jesus ele dá uma notícia muito boa para a gente. E ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Isso que eu estou dizendo para vocês não é o que eu tenho sentido não, tá? Antes que fique a dúvida que o pregador cansou. Não, não é isso não. Mas é um sentimento que eu escuto muito comum, que estou cansado. E junto com o cansado, geralmente vem, estou me sentindo sozinho. Ainda muitas vezes que existam pessoas à nossa volta, esse sentimento parece que ele não passa do nosso coração. Porque na verdade, não é um problema do nosso corpo, vamos dizer, é um problema na nossa alma. E Jesus ele não disse isso à toa e nem de forma aleatória, porque ele saberia que essa vida longe de Deus, ela vai acabar causando esse sentimento de cansaço. Se Deus não é a minha força, se eu não tenho a ajuda de algo maior que eu para passar pelo dia a dia, para passar pelas coisas que eu preciso passar, certamente que eu vou acabar me desgastando nesse processo. E Jesus, quando ele diz que ele é humilde de coração e que ele é manso, o que ele está querendo dizer com isso? Que quando eu chegar perto de Deus, apesar da minha multidão de pecados, apesar dos meus muitos erros, eu não vou encontrar um Deus que está irado nem bravo. Faz alguma coisa que a sua mãe ou seu pai não gosta, para ver se a chinela não canta, para ver se eles não vão ficar bravos, se eles não vão ficar irados, se eles não vão querer te punir. E é justamente sobre isso que Jesus está dizendo: olha, perto de mim, pode ficar tranquilo, que quando você chegar, eu não vou fazer isso com você. Muito pelo contrário,
eu vou dar descanso. E não descanso para o corpo, mas um descanso para a alma. Não tem dias que você dorme, parece que você dormiu mais do que precisava e acorda cansado. Então a gente percebe que esse descanso ele está além de nós, ele não está no nosso corpo. Não é uma coisa que dormindo eu consiga resolver. E o fardo que Jesus deixa sobre nós, ele não é pesado. Que fardo seria esse? A obediência, quando ele pede para amar, quando ele pede para que nós colocamos ele em primeiro lugar, quando nós sentimos no nosso coração o desejo e a vontade de estar mais perto de Deus, seja lendo a Bíblia, seja fazendo aquilo que Deus agrada. Então muitas vezes Deus ele não está em silêncio, ele está do nosso lado, ele está observando e ele está esperando que você venha até ele. É necessário que você venha. Só que muitas vezes dentro da nossa fraqueza, dentro da nossa pobreza espiritual, nós nem conseguimos fazer isso. Só que você acha que Jesus ele deixaria você diante dessa situação, ainda que você acredite que não saiba orar ou que não saiba as palavras certas? Lá em Romanos 8, versículo 26, 27, a palavra diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa mais bonita. Depois que você for a Jesus, que você aceitar que Ele pode te dar alívio, o Espírito vai vir sobre você e Ele vai te ajudar na sua fraqueza. E ainda que você não saiba como orar, o próprio Espírito vai orar para vocês com gemidos inexprimíveis. Que gemidos seriam esses? Talvez lágrimas, talvez um soluço, talvez uma confissão, uma admissão. E Deus ele está sondando o nosso coração e com a presença desse Espírito Ele está ouvindo a verdade que tem saído da sua boca. E justamente, percebe que muitas vezes depois que a gente chora, mas aquele choro de peito, aquele choro de verdade, como traz alívio ao nosso coração. E é justamente isso que o Espírito vem fazer conosco, nos aliviar, nos dar um pouquinho de descanso. Mas a questão toda é, por que nós temos cansado? Por que nós temos desanimados? E a resposta disso é um tanto quanto simples, porque nós deixamos de ter a nossa esperança em Deus. Eu deixei de acreditar, eu deixei de confiar. A maior parte do tempo, eu acredito que a maior parte das pessoas, elas saibam o nome de Jesus, elas têm uma ideia de quem Jesus seja, podem ter frequentado a igreja, mas não têm intimidade com Deus. Por quê? Porque quando a gente senta num banco de uma igreja, a gente não se sente parte da igreja, a gente se sente muitas vezes ouvinte. Você pode estar fazendo uma experiência do outro lado, de repente em ajudar, de repente você toca na igreja, de repente você ajuda a ministrar, ou quando você olha aqueles ritos da igreja que tem diversas pessoas que estão ajudando, um pegando dízimo, outro atende na porta e aquilo. Só que ainda assim, isso não garante nada. Servir a igreja não é servir a Deus. Lá em Jó ele dizia assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. Percebe que às vezes nós temos a ideia de alguma coisa, mas sem ver nós nunca vamos entender. E a gente percebe o poder de Deus quando a gente começa a ler a palavra diariamente, quando a gente começa a ouvir um louvor diariamente, quando a gente percebe que a gente encontra uma pessoa. A gente sempre vai falar alguma coisa de Jesus quando nós queremos que a nossa vida seja melhor, quando nós queremos deixar de parecer com aquilo que o mundo quer que nós pareçamos. Essas pessoas descoladas, essas pessoas que bebem em toda ocasião, que não ligam para nada, os defensores da liberdade, porque é ruim. Uma coisa que eu estava pensando ontem, por que será que só nós que acreditamos em Jesus somos perseguidos? Por que será que eles acabam matando as pessoas? Eu não vejo as pessoas do hindu, ou que fazem yoga, ou sei lá, que tem outros tipos de religião, sendo perseguidos e massacrados que nem nós. Por que
tanto ódio pela religião onde o Deus é amor? Será que é porque a nossa religião é a única religião? Porque a partir do momento que eu vejo alguém querendo destruir alguma coisa, eu só consigo pensar nisso. Então eu sei que nós temos acreditado no Deus verdadeiro. Porque se fosse um Deus falso, estaria acontecendo o que acontece com todas as outras religiões, simplesmente passando batido e passando em branco. E eu sei que o mal, ele vai estar à nossa volta, que o mal, ele muitas vezes é ele o peso do nosso coração. Todas as vezes que nós acreditamos que nós precisamos de algo, que aquilo tem que ser do meu jeito, que se as coisas não forem do meu jeito não dá certo, certamente que vai vir uma carga sobre os seus ombros, certamente que muitas vezes você vai ficar se frustrado, principalmente se você tiver um relacionamento e essa pessoa ela não corresponder da forma que você acredita que merece. Pessoas machucadas precisam de cuidados e quem cuida dos feridos é Deus, não é o outro. Enquanto você acha que o outro poderia te completar, que o outro poderia fazer por você algo que ninguém fez, que o outro isso, você não está colocando a sua esperança no Senhor, mas está colocando a sua esperança no outro. Quando Deus ele nos chama porque Ele sabe que Ele pode contar conosco 100%. Existe uma passagem da Bíblia onde Jesus ele estava convidando as pessoas para fazer o ID, para irem com Ele, pregar o Evangelho, testemunhar milagres. E uma pessoa chegou nele e disse: Senhor, meu pai morreu, deixa eu enterrar ele primeiro, depois eu vou com você. Jesus disse para ele: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. A questão toda é que Jesus ele não foi insensível à dor dessa pessoa, mas ele queria dar um algo a mais, a notar a urgência do reino de Deus, e notar a necessidade daqueles que estão vivos procurarem aquilo que é vivo. E muitas vezes nós estamos velando alguma coisa que já morreu. Para mim se despedir de alguém eu não preciso estar presente. Muitas vezes a despedida ela começa dentro de nós. E é por isso que às vezes a gente sabe que algo não nos faz bem, mas nós não conseguimos abrir mão, porque o tempo todo nós estamos velando aquilo. O tempo todo nós achamos que aquilo é necessário, que aquilo é preciso. Ainda que aquilo tenha destruído a nossa vida, ainda que aquilo muitas vezes tenha nos ofendido, nos insultado, muitas vezes que aquilo nos joga para baixo, nos coloca uma culpa do tamanho do mundo, sem reconhecer nada, onde simplesmente som de ódio, não som de amor. E aquilo vem abatendo o nosso espírito e abatendo a nossa alma. E chega um ponto que simplesmente você não quer fazer nada, que é o começo. Onde você estava lá no começo? Eu sei que não existe nada mais cansativo que certos tipos de situações. Porém, eu sei que se Jesus estiver dentro do nosso coração, se eu não tirar os meus olhos do Senhor, se eu não tirar o foco da palavra, se eu entender aquilo que Deus espera de mim, se eu saber que na minha fraqueza, ainda que eu não consiga, o Espírito Santo ele vai vir até mim, ele vai orar por mim, ele vai me dar o alívio, ele vai aliviar o meu fardo e eu vou conseguir passar por tudo aquilo. Às vezes, nós queremos o tempo todo ser reconhecido por alguém, agradar o outro, querer que o outro entenda que nós somos uma pessoa boa. Só que, por mais que você faça, é em vão, porque só pode reconhecer o valor de uma pessoa alguém que estiver cheio de Deus. E ainda que o Senhor pareça que na sua vida não está falando com você, presta atenção nos teus sentimentos. Se os teus sentimentos eles têm conseguido ficar mais calmo, apenas confia, porque Deus ele está ali te observando, Deus ele está ali te provando, Deus ele está ali te testando, para ver se realmente você entendeu a razão de tudo aquilo que tem acontecido na sua vida. Não existe atalhos. A questão toda é que no final você pode se sacrificar e isso não vai mudar nada. E uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Pensa que você tem um cachorrinho. Você foi lá e comprou esse cachorro. Você simplesmente pagou o cachorro.
o que vai acontecer com essa vida? Enquanto ele viver, ele vai precisar ser cuidado. Enquanto ele viver, esse cachorrinho ele vai precisar ser tratado. Ele vai ter que limpar o lugar que ele vive, ele vai ter que tomar banho, vai ter que brincar com ele. Percebe que o importante não é quem paga, o importante é quem cuida. Porque simplesmente pagar não garante que esse cachorro viva. E o tempo que vai ser gasto para esse cachorro ficar vivo é muito maior que o sacrifício que foi feito para ser pago. E às vezes a gente tem que aprender a valorizar as pessoas que têm cuidado. E quantas pessoas não têm cuidado de nós? Quantos amigos não olham para você e se compadecem com o que você vive, com aquilo que você sente? Quantas pessoas não deveriam fazer isso por você, mas são outras que muitas vezes você nem conhece, que têm se importado com você, que têm tentado colocar Deus dentro do teu coração, que têm pedido para você ter um pouquinho de paciência, que as coisas elas vão mudar, que está pedindo para você ter esperança. E talvez lá na frente, o dia que o Jesus voltar a segunda vez, que nós possamos ressuscitar com Ele e que nós podemos entender que tudo isso que nós fizemos não foi em vão, não foi por acaso, que a nossa esperança ela já pode ser sentida ainda hoje, não simplesmente lá. Então não faz sentido você continuar sentindo medo, não faz sentido você continuar sentindo desânimo. No fundo, são apenas palavras. Percebe que a mesma palavra que agora você está ouvindo, que te motiva a levantar, talvez sejam as palavras de outras pessoas que estão querendo te derrubar. Mas se eu posso escolher quais palavras eu vou ouvir, se eu posso escolher em quem eu vou acreditar, você prefere acreditar em quem? Naqueles que te odeiam sem razão? Naqueles que te atacam sem conhecer o seu coração? Ou você prefere acreditar num espírito que sonda, que sabe a tua origem, que conhece as tuas feridas, que sabe as tuas expectativas, que conhece as tuas dores? Eu prefiro acreditar no Senhor. Eu prefiro confiar em Deus. Eu prefiro deixar que Deus me console. Eu prefiro admitir que nada sei e que tudo que sou vem do Senhor, que eu sou um barro, que Ele simplesmente teve compaixão de mim quando me fez através das tuas mãos e me soprou o seu espírito dentro das minhas narinas. Se hoje eu vivo, é pela misericórdia de Deus. Se hoje eu levanto, é pela misericórdia de Deus. Se hoje eu suporto, é pela misericórdia de Deus. Porque eu sei que eu sozinho, eu não dei conta. Sozinho, não tem jeito. Amém? Que Deus possa tocar a tua vida. Que Deus possa te dar entendimento, que Deus possa aliviar, tirar todo esse cansaço, tirar todo esse desânimo, que a sua alma ela possa ser alimentada. Começa a colocar um tempinho para Deus na sua vida todos os dias. Seja como for, que seja numa canção, que seja num versículo da Bíblia, que seja num pregador, que seja nesse áudio, que seja no que for. Quanto mais você buscar Deus, mais a sua alma vai estar alimentada, mais esse sentimento de cansaço vai passar. E ainda que tudo à sua volta continue o mesmo. As pessoas elas não vão mudar, a não ser que elas estejam também passando pelo mesmo processo que você. Então muitas vezes não adianta eu simplesmente ficar orando pelas pessoas. Se elas não tiverem a fim de Jesus, não vai adiantar nada. Se elas não buscarem o Senhor, não vai adiantar nada. Por isso que de repente, dentro da tua casa, o quanto é importante que você escute um louvor, ou que você escute esse áudio, você escute a mensagem, que seja a Bíblia, o que for, que outras pessoas possam ouvir também, porque a fé vem pelo ouvir, e você começa a transformar a tua casa num lugar de oração, ao invés de ficar largando o sertanejo, o rock, o eletrônico, eu não sei o que você escuta, mas eu me alegro que a minha casa seja uma casa de oração. Como diz Josué na palavra, eu e a minha casa serviremos o Senhor. E é necessário que a nossa casa seja também um espelho daquilo que existe dentro de nós.
Amém? A paz de Cristo.